Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também... E mesmo o sujeito mais míope e egoísta, que só sente quando a água bate no seu bumbum, ele tem que se dar conta que saiu de controle e que se ainda não bateu no bumbum dele é questão de tempo. Briga de peixe grande. Aí fica a pergunta, e resta saber. Ele, Elon Musk, jogou o anzol e o peixão pegou? Bom, será essa uma armadilha para ele, Alexandre de Moraes, se desesperar? Vale lembrar que ele está mexendo com todo o Brasil, todo o povo brasileiro e ainda todo mundo voltado somente os olhos para Moraes. Será que realmente ele vai tirar o X do Brasil? Gente, eu dei uma passadinha quase agora lá e não tinha saído ainda não. Então, será que ele mordeu a isca? Será que é essa a artimanha dele, Elon Musk? Na verdade, uma armadilha para Moraes cair e se desesperar e poder levar realmente ao impeachment? Olha o que vai dizer os jornalistas da Oeste sobre o Brasil está lá. O ministro Alexandre de Moraes suspender as atividades da rede social X no país deve intensificar a campanha nacional pelo impeachment do magistrado. A medida anunciada na noite desta quarta-feira provocou o reforço imediato, a convocação de políticos e de movimentos sociais conservadores para o ato na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde de 7 de setembro. A eventual derrubada do X no Brasil é vista pelos organizadores como a prova definitiva de que o país já não é mais uma democracia. E o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo convocando os brasileiros para o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Bolsonaro disse que o ato tem como propósito resgatar a democracia brasileira. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. Bolsonaro disse que candidatos à Prefeitura de São Paulo estão autorizados a subirem no trio elétrico. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não fará uso da palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido, então, a todos vocês a comparecerem, a exemplo de fevereiro último, uma grande imagem, todos de verde e amarelo, realmente mostrando seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam um movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Consta, deixa eu te ouvir, porque tem muitos analistas aí associando o sucesso aí dessa manifestação, desse ato na Avenida Paulista no próximo dia 7 de setembro, com o possível avanço de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E hoje, ontem, na verdade, né, na noite de ontem, com essa novidade da intimação de Elon Musk pelo ministro Alexandre de Moraes, a apuração é de que essa manifestação, esse movimento deve se intensificar aí no próximo dia 7 de setembro. Qual que é a sua leitura? Eu acredito que sim e espero que sim. Não quero confundir torcida com análise, mas acho que todos os ingredientes para a maior manifestação que o país já viu, talvez, estão na mesa, esses ingredientes, né? Porque
cada vez mais gente, a gente pode observar isso por editoriais de alguns jornais, que até ontem aplaudiam o arbítrio de Alexandre de Moraes porque achavam que ia ficar restrito a bolsonaristas. Vários estão acordando. O que mais é preciso para acordar, né, depois de tudo isso que vem acontecendo? O André Marsiglia estava explicando ainda há pouco, né, que muitos adotam uma postura meio egoísta em relação à liberdade de expressão, e mesmo o sujeito mais míope e egoísta, que só sente quando a água bate no seu bumbum, ele tem que se dar conta que saiu de controle e que se ainda não bateu no bumbum dele é questão de tempo. Então não é uma coisa partidária, não é um evento bolsonarista, não é micareta eleitoral, é um ato de cidadania. E muita gente está se dando conta disso, tem que ser sim suprapartidário. Eu adoraria ver todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo em cima do caminhão. Claro que a turma da esquerda radical, Boulos, Tabata e o Datena não vão participar disso porque eles apoiam a censura. Mas não é uma coisa sequer de direita e esquerda mais. É o seguinte, você é a favor de resgatar a democracia no Brasil? De fato, não aquela cartinha para salvar a democracia ao lado de bajuladores de tiranos como o pessoal do PT? Você quer o Estado de Direito em nosso país? Ou você quer o governo de homens que acordam cismados e usam o aparato todo estatal, o monopólio da coerção e tudo para perseguir indivíduos, cidadãos? Essa é a pergunta que está na mesa. Então todo mundo tem que se unir agora. E olha, mesmo com sucesso nas ruas, tudo, eu tenho dúvida se dá para mudar alguma coisa com isso. Imagina sem, né? Então nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Pressionar o senador Rodrigo Pacheco, que é cúmplice disso. Nossa querida amiga Ana Paula Henkel postou ainda há pouco, né? Pauta única no Brasil hoje, né? Impeachment de Alexandre de Moraes. O país tinha que parar para discutir isso. Ou acordar sem X, com jornalistas aplaudindo, né, dizendo que mostra quem manda no país, tem ordem, tem lei. Não tem lei. Tem arbítrio, tem abuso de poder. Lei não tem. Se tivesse lei, não tinha gente presa por crime de opinião. Não tinha parlamentar que teve rasgado sua imunidade. Não tinha prisões coletivas pela narrativa de golpe de Estado. Não tinha censura a um jornal centenário que o próprio Alexandre já elogiou no centenário. Jornal importante para o país, vai lá e mete censura e proíbe de entrevistar um sujeito que não tem crime nenhum nas costas. Lembrando que Lula, preso, deu entrevista, o Drauzio Varela para a Globo entrevistou um trans assassino e estuprador de um menino de 9 anos com direito a abraço para humanizá-lo no final. Marcola deu entrevista preso, mas Felipe Martins não pode. Então, esse é o país de hoje. Quem é contra isso, eu acho que tinha que ir no 7 de setembro. Piotr, deixa eu trazer um ponto aqui, porque nesse vídeo que nós exibimos aí de Jair Bolsonaro, ele toca na anistia aos presos pelo 8 de janeiro. E nessa semana até saiu uma notícia de que a presidente da CCJ da Câmara, Carolina de Toni, pretende colocar em votação a PEC de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, que inclusive já tem um relator, que é o deputado Rodrigo Valadares, que já inclusive informou que o relatório está pronto, está finalizado. Então agora aguardando a questão também política, né, a temperatura política para votar essa PEC da anistia. O fato é que tem pessoas que estão presas ali ou que não conseguem responder o julgamento porque o Supremo se arvorou a única corte para fazer isso, dentro de todo um espectro ilegal, porque essas pessoas todas não têm foro por prerrogativa de função, não deveriam estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, o inquérito não deveria existir dentro do Supremo Tribunal Federal, e porque, convenhamos, aquilo não foi golpe nenhum, apenas de 17 anos. 17 anos. Homicídio não dá 17 anos. Homicídio, vamos lá, né? Lembrar, óbvio que você já sabe, mas só para aumentar aqui o tamanho do problema, é matar alguém, é tirar a vida de alguém. Tráfico de droga não dá 17 anos num primeiro momento. Você precisa ter uma série de agravantes para isso chegar ou superar os 17 anos. Tráfico de droga mata quantas pessoas? Quantas pessoas hoje são reféns do tráfico nas cidades brasileiras? O tráfico de droga é a principal fonte de recursos, por exemplo, para todas essas facções criminosas, contra as quais, nesse esforço do Estado brasileiro, deveria também estar o Supremo Tribunal Federal para agilizar julgamentos, porque aí nós estamos falando de crime real, crime previsto,
autores de crimes previstos. Não, nós estamos pegando as pessoas do dia 8, lá, naquele dia ali, naquele protesto que descambou, obviamente, mas que nunca houve uma investigação para saber como é que algumas pessoas já estavam dentro do prédio antes de tudo. Essas cenas que você vê pela internet. Ou as imagens do Ministério da Justiça que foram apagadas um mês depois e que ficamos só com o depoimento do então ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo, Flávio Dino. Eu vi lá, não tinha nada de problema. Não, mas não é você quem julga é a CPI. Ou seja, essas pessoas todas estão presas. Um deles morreu, inclusive, mesmo com a Procuradoria-Geral da República no entendimento. É sempre bom a gente repetir isso aí, para que ele respondesse em liberdade, mesmo que com medidas como tornozeleira eletrônica, porque tinha problemas de saúde e que, obviamente, não poderiam ser tratados na prisão, no entendimento do órgão acusador, a PGR. O ministro Alexandre de Moraes não julgou, não analisou, melhor dizendo, o entendimento da PGR. E essa sucessão de coisas, a moça lá, por exemplo, a menina, a mãe, inclusive, com 2 crianças muito jovens, né, que foi lá e pintou a Têmis, a estátua da Justiça, na frente do Supremo, com um batom. Está sendo processada e, nesse momento, está presa ainda, não teve julgamento, por atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Já limparam a Têmis, está lá limpinho, ou seja, não é dano, por exemplo, irreversível, também não é. Convenhamos, essa anistia precisa andar porque tem presos políticos no Brasil e onde tem preso político não tem democracia. É simples assim. Augusto. O Guzzo, queria registrar aqui, fez uma observação perfeita, né, muito pertinente no texto publicado nessa semana. Ele diz o seguinte, que o Alexandre de Moraes está punindo pessoas por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por golpe de Estado. Observação do Guzzo. É a mesma coisa que você condenar alguém por homicídio e por assassinato e somar as penas. É o que ele está fazendo, o Alexandre de Moraes, com a cumplicidade dos seus parceiros e Corte Suprema. Bom, agora é 19 horas. E a intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes para o X indicar um representante legal no Brasil repercutiu na mídia internacional. Ao noticiar a ameaça de Moraes, o jornal americano Wall Street Journal afirmou, abre aspas, o ultimato marca uma nova escalada em uma situação já tensa entre a mais alta corte do Brasil e o X, fecha aspas. Na Europa, o francês Le Monde classificou Moraes como um famoso juiz da Suprema Corte do Brasil e lembrou que Musk acusou o ministro do STF de ter ameaçado prender legal da plataforma no Brasil, algo que a rede social considera uma forma de censura. A agência de notícias do Catar, Al Jazeera, lembrou que Moraes ordenou a suspensão de mais de 100 contas no X nos últimos anos, incluindo algumas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. 100 contas? 100 contas, sim. Tá bem, deixa eu trazer que tem mais aqui. Tá bem de correspondente esse jornal aí. A emissora de TV americana ABC News também deu espaço para o assunto. Abre aspas. Como um juiz brasileiro pode suspender o X em algumas horas, fecha aspas. Deixa eu passar aqui para o Consta, porque tem muitos veículos repercutindo essa notícia, Consta. Enfim, o Brasil virou assunto global aí com essa decisão do ministro Moraes de banir. Mesmo com tudo isso que Alexandre de Moraes fez, tentando de alguma maneira prejudicar Elon Musk, ele tomou uma decisão que com certeza deixou o ministro ainda mais desesperado. Starlink avisa que pode oferecer serviço gratuito se necessário. A empresa enviou um comunicado aos seus clientes. Por meio de um comunicado enviado aos clientes, a empresa Starlink, que pertence ao empresário Elon Musk, se manifestou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, que bloqueou no Brasil os recursos da companhia. No texto, a companhia diz que, se necessário, proverá internet gratuita aos usuários. No texto parecido com o que foi divulgado na rede social X, a Starlink avisa que continuará prestando serviços gratuitamente, se necessário. Aspas, queríamos compartilhar uma atualização sobre a Starlink no Brasil. No início desta semana, recebemos uma ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes,
que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Embora este pedido ilegal possa afetar a nossa capacidade de receber o seu pagamento mensal, você não precisa tomar nenhuma medida neste momento. A Starlink está comprometida em defender seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviços a vocês gratuitamente, se necessário, enquanto abordamos esse assunto por meios legais, diz o comunicado. Agora fica a pergunta, é briga de peixe grande, mas vocês acham realmente, gente, que ele, Alexandre de Moraes, vai vencer Elon Musk? Vocês acham que ele pode recuar? Eu queria saber muita opinião de vocês. E também o que vocês acham desse absurdo. No governo Lula, vale lembrar sempre isso, Armando de Moraes, nós, o povo brasileiro, está nessa lista nefasta, que disse ele, Rodrigo Constantino. Deixe aqui sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos vocês, não esquece de compartilhar, até o nosso próximo encontro.